Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Polícia Civil de Patos de Minas apura desdobramentos em caso de feminicídio. A queda na procura na vacinação contra a Covid-19 entre crianças e mais. Julgamento de Jorge Marra será na quarta-feira em Patrocínio e terá segurança reforçada. Campus da UFV promove mostra de cursos. Mais de 1.100 candidatos fazem provas do vestibular da UFA em Patos de Minas. Municípios da região alcançam meta de imunização contra a poliomielite. Centenas de pessoas se reúnem em Santana de Patos em louvor a Nossa Senhora do Rosário, que teve a apresentação de ternos de congado. Litro do etanol está mais caro nos postos em Patos de Minas. Motoristas terão que apresentar CRLV 2022 em novembro. As repercussões da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Obras do campus da UFA em Patos de Minas devem ser concluídas no final de 2023. Estas e outras informações agora no NTV News, que tem também a análise da notícia. O inquérito que investiga a morte da jovem Gilmara Ferreira dos Santos, assassinada pelo namorado Diego Rezende, em Patos de Minas, segue sendo elaborado pela Polícia Civil com apurações diversas sobre o caso. Assim como toda jovem, Gilmara, que era do estado de Alagoas, tinha um plano, um sonho: se mudar para Patos de Minas e conseguir um emprego. Há 5 meses morando na cidade, Gilmara namorava há 3 meses com Diego Rezende, um homem que, segundo a delegada responsável pela investigação, era bastante possessivo. Pelas informações que a gente obteve, ela veio para Minas Gerais, especificamente para Patos, à procura de emprego. Tinha alguns amigos que eram considerados família, mas na verdade eram amigos, cresceram juntos, que já estavam em Patos de Minas, então ela veio há mais ou menos 5 meses, estava morando, chegou a morar com eles e conheceu o autor no trabalho. Pouco tempo depois, logo que ela chegou, ela conheceu ele e há cerca de 2 meses eles estavam morando juntos. Pelos depoimentos que nós ficamos sabendo, ela já tinha sido agredida fisicamente em algumas vezes, porque esses amigos chegaram a ver o rosto avermelhado, as pernas machucadas, e o laudo, na verdade, de necrópsia constata lesões há mais de 24 horas, então quer dizer que já tinha alguns dias, e não só no dia do fato. E fora demonstrações assim de muito ciúme, de colocar a pessoa vigiando no trabalho, afastar ela dos amigos, que é um dos sinais que a gente tem de relacionamento abusivo, tomar conta do celular dela. Em alguns momentos que os amigos conversavam com ela, estavam desconfiando que não era ela que estava respondendo as mensagens. Então, assim, infelizmente, o que se demonstra é que era mesmo um relacionamento abusivo. Ainda de acordo com a delegada, Gilmara estava com um namorado e outros 2 amigos. Um deles foi embora e ficou apenas um rapaz, com eles na casa onde estavam bebendo. Em certo momento, Diego teria pedido ao homem para se relacionar sexualmente com a sua namorada. Ao ver a cena, o homem teria se irado e agredido a namorada a pauladas, facadas e chutes até a morte. Era uma menina simpática, muito quieta, aparentemente até um pouco tímida, e que ele mandava nela: busca isso, traz um copo, traz uma cerveja. E em relação ao ato mesmo, ao ato sexual, não ficou muito bem claro se teria sido um acordo de todos ou se foi, mais uma vez, ele determinando que isso acontecesse e ela iria participar. Ele chamou: vem aqui no quarto, e lá no quarto ele já foi despindo as roupas e vamos fazer. O rapaz acaba que ali envolvido, falou: vamos ver o que vai acontecer, né? Até que desenrolou nesse fato. Tinha uso de faca, ela estava com várias lesões, provavelmente mais de um objeto, um cabo de roubo, outro pedaço de madeira também, um pouco mais grosso do que um cabo, tinha uso de faca também e alguns hematomas, há algum tempo já que a gente não tem nem como definir o que seria. O laudo do Instituto Médico Legal constatou que Gilmara morreu por falta de sangue no corpo. Ela teria sido espancada e ter pedido por socorro ao namorado, que foi tão frio que não atendeu os pedidos da jovem. Toda a cena teria acontecido na presença do outro jovem envolvido na homenagem, que estava preso em um dos quartos. Foi um fato muito marcante, um trauma muito grande vivido, porque foi de extrema violência.
eram pauladas, golpes com muita força. Ele falou que o barulho era assustador e pelo local a gente vê que sim, que tinha sangue esparramado no quarto todo, não só no colchão, nas paredes, até no teto tinha sangue. E ela pedia para parar, e quando já tinha cessado as agressões, ela no chão, ela ainda pediu para ser levada para o médico, ela pediu para estar tomando água, então ela ainda tentou de alguma forma pedir uma ajuda, um socorro, mas foi negado pelo autor. Assustado, o jovem convenceu Diego, namorado de Gilmar, a cessar as agressões, porém, o que Diego queria mesmo era ajuda para ocultar o corpo de Gilmara. O jovem resolveu acionar a polícia e contar tudo o que tinha acontecido. Convenceu ele a sair, vamos ali tomar um ar, nós estamos trancados aqui já há várias horas, vamos ali respirar um ar fundo, ver o que a gente faz, porque na verdade ele falou, você não sai daqui enquanto você não me ajudar com essa situação. Ele queria, porque queria que ajudasse com o corpo dela. Então ele conseguiu falar com ele, para eles darem uma volta, eles respirarem um ar fundo, um ar puro, para ele pensar o que poderia fazer. Na verdade, a tentativa dele de sair daquele ambiente, que ele estava trancado lá há várias horas. E aí eles foram na casa de um amigo, e de lá ele conseguiu simular que a família dele iria buscar, ele ficou com medo e fugiu, e ele ficou. Ele deixa claro no depoimento que a partir do momento que ele viu que ela já estava morta mesmo, ele não aceitava levar, vamos levar ela para o hospital? Não, jamais, não vou levar. Ele viu que infelizmente não tinha jeito de salvá-la, ele pensou, agora eu tenho que tentar me salvar, e outra, eu quero contar o que aconteceu. Esse é o terceiro caso de feminicídio com requintes de crueldade em Patos de Minas só este ano. No dia 29 de abril, a lojista Keila Cristina Miranda, de 38 anos, estava trabalhando quando o ex-marido invadiu sua loja e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Keila chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas com um tiro na cabeça acabou não resistindo. Ronan Custódio, o autor do crime, fugiu, mas foi preso dias depois. No dia 7 de agosto, no bairro Nossa Senhora de Fátima, Valdelena Soares de Freitas, de 53 anos, foi morta pelo marido, Hernani Soares Caetano, de 59 anos, com golpes de faca, por um homem que era bastante possessivo e violento. Em todos esses casos, as mulheres viviam debaixo de uma submissão, de um companheiro manipulador e controlador. A delegada explica que em qualquer caso de controle emocional, chantagens e até mesmo ameaça, a mulher pode denunciar o companheiro. São relacionamentos, na grande maioria, abusivos, são tóxicos, e a gente pede uma alerta para as mulheres. Quando começar o mínimo sinal, um ciúme, chantagens emocionais, invasão da sua privacidade, que é tomar conta da sua vida, do seu celular, controlar a roupa que você veste, vamos acender o sinal de alerta, porque esse relacionamento ele não vai acabar bem. Vamos tomar cuidado, vamos se cuidar, e diante de qualquer agressão, de qualquer ameaça, procurar a delegacia de polícia, fazer a denúncia, representar nos casos em que a lei exige representação, para que casos tão brutais como esse sejam evitados. Será julgado na próxima quarta-feira o ex-secretário de Obras e Patrocínio Jorge Marra pela morte do ex-vereador Cássio Remes. Por determinação da Justiça, a segurança dentro do fórum e nas imediações do local será reforçada. A sessão do júri em Patrocínio terá segurança reforçada tanto dentro do fórum quanto na área externa. As imediações do local serão isoladas e as pessoas que forem acompanhar do lado de fora ficarão a 6 metros de distância do prédio. O trânsito nas proximidades também será controlado diante a repercussão do fato, justificou o Tribunal de Justiça. 80 pessoas poderão acompanhar o julgamento dentro do Fórum de Patrocínio. Dentre elas, 4 familiares de Jorge Marra e 4 de Cássio Remes. Jorge Marra será julgado por homicídio qualificado por motivo torpe e uso de meio que impossibilitou a defesa de Cássio Remes. Marra responde também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O crime aconteceu no dia 24 de setembro de 2020. Cássio estava na Avenida João Naves do Nascimento mostrando o processo de revitalização quando alegou em uma transmissão ao vivo que funcionários da prefeitura eram usados para fazer serviços particulares em frente a uma residência que seria o comitê de campanha do atual prefeito Derol Marra. Nesse momento, Jorge Marra saiu de um veículo, tomou o aparelho da vítima e voltou ao carro.
Em seguida, Remes foi atrás de Jorge Marra, que foi para a Secretaria de Obras. Na porta do local, o ex-vereador tentou pegar o telefone de volta, mas o ex-secretário municipal de Obras de Patrocínio atirou contra ele. Toda a ação foi registrada pelo circuito interno de segurança. A seguir aqui no News, campus da UFV promove mostra de cursos e mais de 1.100 candidatos fazem provas do vestibular da UFA em Patos de Minas. Neste domingo, a Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, promoveu o evento com mostra de profissões. O evento é voltado para alunos que queiram ingressar em uma universidade no próximo ano. Na ocasião, eles podem conhecer um pouco a UFV e os cursos ofertados por ela. A mostra de profissões que nós realizamos na UFV Campus Rio Paranaíba tem o objetivo de abrir todos os nossos laboratórios de ensino, de pesquisa para os estudantes do ensino médio de toda a região. Nós preparamos todo o campus para que os professores pudessem acolher esses estudantes e mostrar um pouco para eles o que nós podemos oferecer em termos de ensino superior, de qualidade, gratuito aqui no nosso campus. Estamos muito esperançosos que realmente eles possam, no futuro bem próximo, vir estudar aqui conosco. E é um momento que a UFV sempre se alegra de receber esses estudantes. Mais de 1.000 estudantes de várias cidades da região puderam assistir às palestras explicativas sobre as formas de assistência estudantil, como bolsa de alimentação e bolsas de estágio. E também vivenciaram várias práticas que são realizadas nos cursos oferecidos pelo campus. Vim na UFV assistir à amostra do curso de Sistema de Informação. Nesse curso eu aprendi sobre programação e é uma área que eu não tinha muita experiência, mas que com certeza eu vou querer aprender pro resto da minha vida. Eu vim aqui especialmente para ver os cursos de ciências biológicas, também de nutrição, coisa do tipo. E é uma coisa muito imersiva. Eu achei incrível os alunos explicando as coisas muito bem. Tirar dúvidas também, coisas do tipo. É muito importante também participar dessas coisinhas bestas para conseguir um maior entendimento da questão e poder escolher com certeza qual área você ficar mais confortável sobre quando você for fazer sua faculdade. Em Patos de Minas, cerca de 1.100 candidatos fizeram as provas do vestibular da UFO neste domingo, mas teve gente que não conseguiu realizar o exame pela falta de documento. O vestibular foi realizado no Centro Universitário de Patos de Minas. Aos poucos, centenas de pessoas iam chegando com uma expectativa melhor do que no dia 21 de agosto, quando houve problemas na aplicação das provas por falta de energia no campus de Uberlândia. Para muitos estudantes, a nova data foi boa para estudar mais. Tive mais tempo para estudar, então estou mais tranquilo para fazer a prova. Como a gente viu os conteúdos que caiu na primeira fase, a gente pôde dar uma aprofundada melhor. Os portões fecharam pontualmente às 9 da manhã, porém ainda deu tempo de muitas chegarem ao local, mesmo que atrasados. Deixa eu correr, senão eu vou atrasar. Cheguei, mas cheguei, gente. Eu sei que eu fui no portão errado. Agora chegando correndo, última hora. Em Patos de Minas, 1.118 pessoas se inscreveram para realizar a prova de vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Para Patos de Minas, são cerca de 90 vagas. Para todos os campos, sendo de Tuiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas, são mais de 3.000 vagas disponíveis em mais de 80 cursos que a universidade oferece. Desses 1.118, tem candidatos para todos os cursos da UFO que oferecem vagas. No campo Patos de Minas, Monte Carmelo, Tuiutaba e Uberlândia. Nós também não temos, isso não chega até a coordenação de aplicação, os números de candidatos inscritos para cada curso. Então nós temos aqui hoje, desde alunos do curso de medicina da UFO, aos nossos cursos, biotecnologia, engenharia de alimentos e engenharia de telecomunicações, cursos que estão em Tuiutaba e vários outros locais. A prova também aconteceu de maneira simultânea em polos na região de Uberlândia, Monte Carmelo e Tuiutaba. Os alunos tinham até 5 horas de prazo para responder as perguntas. Essa primeira etapa do vestibular ela é só com questões fechadas. O nível da prova
Sinceramente, nós não fazemos ideia do nível que ele tem, porque a equipe que planeja e que executa, né, são equipes diferentes, então uma equipe planeja, a outra faz prova, então nós não fazemos ideia do grau de dificuldade. Mas eu penso que ela deve ter o mesmo nível de dificuldade que foi da primeira aplicação e que foi cancelada. Durante o início das provas, algumas pessoas enfrentaram problemas, como não encontrar o local de prova. Uma aluna esqueceu a identidade e acabou não realizando o exame. Isso acontece em todos os processos e é de fato frustrante para o candidato. Mas também é a questão de ler os editais, que é uma coisa que a gente sempre pede, leia com atenção a ficha de inscrição, todas as orientações estão lá, conferir essa documentação, mas infelizmente alguns casos ainda persistem. E como está no edital, né, uma série de documentos que são válidos e às vezes você tem todos eles em casa e esquece de trazer. Depois do intervalo tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Você vai ver que municípios alcançam meta de imunização contra a poliomielite. Municípios da região de Patos de Minas conseguiram alcançar a meta de vacinação contra a poliomielite. Os números superam a meta preconizada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, desde os últimos meses, acompanha a evolução da vacinação no Brasil. Em alguns estados não alcançou, por exemplo, cerca de 70%, quando que, na verdade, o Ministério da Saúde pede para que sejam imunizados 95% da população para que haja um controle da doença. Um caso mais específico dentro dessa campanha de motivação é o da poliomielite, uma doença que já foi erradicada no Brasil, mas que nos últimos tempos apareceram novos casos e isso preocupa as autoridades. Eu vou conversar agora com a Noemi Portillo, porque em Patos de Minas nós tivemos um bom desempenho nessa campanha e as pessoas aderiram mesmo à vacinação contra a poliomielite que causa a paralisia infantil, né, Noemi? Isso, nós tivemos uma prorrogação da campanha, porque a campanha se encerrava dia 30 de outubro, de setembro, mas nós tivemos uma prorrogação porque o país não estava alcançando a meta, que seria 95% das crianças vacinadas. Só que, para bom desempenho nosso, para surpresa nossa, a nossa região, né, que é o Alto Paranaíba e alguns municípios do Noroeste, a regional de Patos de Minas, que são 21 municípios, tivemos um ótimo desempenho, não só no município de Patos, mas em todos os municípios da nossa regional. Porque houve uma mobilização social muito grande em todos os municípios para essa vacinação, então a gente acredita que isso tudo refletiu no bom resultado. Nós estamos monitorando diariamente, né, a nossa equipe aqui de imunização, eles monitoram os resultados e é verdade, não quer dizer que nós vacinemos todas as crianças, porque nós temos aqui uma região agropecuária grande e que vem muita gente de fora para trabalhar aqui e vem às vezes com famílias, com crianças e que ainda não estão vacinadas. Então esse monitoramento é feito assim diariamente. Muito obrigado, Noemi, pelas informações. Está aí um dado muito interessante, um dado muito bom para a nossa região do Alto Paranaíba, incluindo Patos de Minas, que tem um público muito grande. Essa doença, a poliomielite, é uma doença muito grave. Pode causar a paralisia infantil, tem vários depoimentos de pessoas que tiveram a polio e que sofreram com isso no futuro, por isso é sempre bom conferir a caderneta aí de vacinação do seu filho e se há alguma vacina pendente, também coloca tudo em dia, porque no posto de saúde do seu bairro você consegue colocar todas as doses em dia, não só a da poliomielite, como a de outras doenças também. A gente muda de assunto porque a semana começa com tendência de calor e possível instabilidade em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Confira aí a previsão do tempo. Previsão do tempo. A terça-feira deve ser de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada no Alto Paranaíba e Noroeste. O calor continua e a umidade relativa do ar registra 35%. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Varjão de Minas, a máxima prevista é de 29 graus. Em Lagamar, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Em São Gotardo, de 16 a 29. E em Lagoa Formosa, de 18 a 30 graus nesta terça-feira.
Em instantes aqui no News tem análise da notícia. Você vai ver que motoristas terão que apresentar CRLV 2022 a partir de novembro. As repercussões da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson e obras no campus da UFA em Patos de Minas estão em 65% e devem ser concluídas no final de 2023. A gente começa a análise com um giro de notícias aqui no NTV News. Quase 33% da safra de soja no Brasil foi plantada até a última sexta-feira, segundo o levantamento de Safras e Mercado. O plantio está atrasado na comparação com o mesmo período do ano passado, mas acima da média dos últimos 5 anos. Em Minas Gerais, a semeadura está adiantada em relação a outros estados brasileiros. 18% da área plantada já foi cultivada. Os produtores brasileiros de soja deverão cultivar 42,88 milhões de hectares na safra 2022-2023, a maior área da história, com um crescimento de 2,6% em relação à passada. A previsão inicial é de uma safra de 151,5 milhões de toneladas, 20,3% a que foi colhida este ano. Proprietários de veículos devem ficar atentos para o prazo de exigência do CRLV. A partir de 21 de novembro, o certificado de licenciamento referente ao ano de 2022 será considerado documento válido para comprovar a regularidade do veículo. Para fins de fiscalização, o CRLV pode ser apresentado impresso em papel comum ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, desde que o agente possa consultar o sistema do Detran para verificar se o veículo está licenciado. A Polícia Federal indiciou o ex-deputado federal e presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, por 4 tentativas de homicídio. 2 se referem aos policiais atingidos por estilhaços de granadas lançadas pelo ex-parlamentar e as outras 2 relacionadas aos agentes da Polícia Federal que estavam próximos de um carro alvejados por tiros de fuzil neste domingo. A gente abre a nossa análise da notícia, comigo Gui Boaventura, nesta segunda-feira. Gui, nós vimos aí no giro de notícias a questão do Roberto Jefferson, a Polícia Federal, indiciando o ex-parlamentar por 4 crimes naquele episódio de ontem, na casa dele, quando a polícia esteve lá para poder cumprir, né, um mandado judicial. E aí a gente vê que o desdobramento da Polícia Federal é para indícios aí de 4 crimes cometidos por Roberto Jefferson. Boa noite. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. São 4 tentativas de homicídio, né, que atrapalham muito aí a vida do Roberto Jefferson. Se fica só no campo do mandado de prisão, sabe, por ofensas, que também foram ofensas desagradáveis, aquele negócio muito, muito feio, muito deprimente o que ele falou da ministra, né, gravou um vídeo e publicou esse vídeo falando muito mal da ministra e usando palavras que o brasileiro não merece ouvir. Muito chulo o discurso dele para ser um advogado e para ser um ex-deputado, né? um presidente, um ex-presidente de partido, presidente de honra do PTB. Então, muito deprimente tudo isso aí. Mas até aí era tudo muito discutível, discutir competência, se era competência ou não, do STF, mandar prender, mandar soltar, mandar voltar da prisão domiciliar para um presídio. Tudo isso é discutível. Agora, o que não tem discussão foi o que ele cometeu depois desse episódio dos crimes questionáveis ou da situação questionável do senhor Roberto Jefferson. Depois que ele atirou na Polícia Federal, ponto final. 4 tentativas de homicídio em 4 policiais. Atirou e aquele negócio de ser bonzinho, eu não atirei para matar, eu não dei para acertar, isso é bobagem, né? Pessoa que atira assumindo o risco do que pode provocar aquele risco, né? Aquele tiro. São 2 granadas, né? Foi de efeito moral, não tem problema. Ela provoca um deslocamento de ar que é perigoso também. Então, a situação do Roberto Jefferson se transformou de uma situação discutível para uma indiscutível, e que ele foi preso e a prisão muito mais do que a preventiva, a volta dele para um presídio,
a prisão em flagrante, né, por 4 tentativas de homicídio. Agora, algumas coisas que a gente precisa de observar. Achei, sabe, me traz uma certa decepção a atuação do policial federal lá dentro da casa do Roberto Jefferson, negociando com ele a sua rendição. Uma corporação como a Polícia Federal do Brasil se sentir na obrigação de entrar lá dentro e negociar com uma pessoa que teve uma atitude de bandido, atirando na polícia, recebendo a polícia, uma ordem judicial, e a Polícia Federal abala na porta da sua casa, a Polícia Federal enviar um agente lá dentro para negociar. Acho que aquilo não foi uma atitude da Polícia Federal somente, foi uma atitude imposta à Polícia Federal, até mesmo pela presença do ministro da Justiça lá no Rio de Janeiro, acompanhando de perto e tentando ter uma participação um protagonismo em toda essa situação. E o protagonista disso aí, principal, é a Polícia Federal. A Polícia Federal é uma instituição que não merece passar pelo que passou lá com o Roberto Jefferson. 8 horas de negociação foi demais. É preciso que a gente deixe passar toda essa discussão política que provocou em torno desse assunto, que não devia ser, mas né? Ela aconteceu, a discussão política, e a hora que passar a eleição, essa discussão sai do assunto do campo político simplesmente para o campo jurídico, e aí vai se negociar ou vai se debater esse assunto juridicamente. Eu acho que o senhor Roberto Jefferson adquiriu uma conta que vai ser difícil dele pagar. A gente vai então girar o assunto aqui, Gui. As obras de construção do campus da UFA em Patos de Minas estão em 65%. E a demora para concluir a edificação vai se arrastando ao longo do tempo, mas a previsão de término é para o final do próximo ano. O terreno escolhido para a construção da UFA em Patos de Minas foi o que fica na região dos 30 Paus. A doação aconteceu em maio de 2014. Em 2015, houve processo para a construção do campus e as obras começaram em 2016. No mês de julho de 2017, por falta de recursos, os trabalhos foram paralisados. Só em setembro de 2018 foram retomados. Hoje, em 2022, a obra chegou em 65%. Para isso, já foram gastos mais de 19 milhões de reais. O prédio deve ser concluído e entregue em novembro de 2023. Muito entusiasmado. A nova empresa que assumiu o canteiro de obras está trabalhando em ritmo normal, estão sendo feitas as medições, já medimos recentemente alguma coisa da ordem de R$1 milhão, significa que a empresa está avançando. A fase inicial, quando nós retomamos a obra, ela é um pouco mais lenta mesmo, porque o canteiro de obras teve que ser reativado, estava tudo parado. E agora com essa nova empresa já está tudo em andamento. A obra está prevista para novembro de 2023, então hoje a gente tem aproximadamente 65% da obra do bloco 1 APM aqui no 30 Paus, concluída na UF Patos de Minas. E nós já temos o orçamento para a conclusão dessa obra e para fazer algumas alterações também aqui no campus, como a própria chegada da portaria ao prédio, a terraplanagem das quadras de esporte, parte de paisagismo. Então a gente tem um orçamento aí a mais para fazer essas outras partes também. Os doadores da área estão absolutamente comprometidos em fazer a infraestrutura de acesso ao local. Então, e as obras de acesso ao local não são obras muito longas, de tal forma que nós temos condições sim, contando com a prefeitura, com os doadores da área e com a empresa que está executando a obra, até o final do ano que vem, ter tudo organizado para que os nossos estudantes possam finalmente ter o espaço da UFO aqui em Patos de Minas. Ainda há em caixa aproximadamente 19 milhões a serem gastos. 19 milhões aproximadamente é o que a gente tem em caixa, tanto proveniente do governo federal quanto do governo de Minas Gerais. E a gente já está também planejando o segundo bloco, que vai contar aí com uma estrutura
é um pouco maior do que esse prédio, de aproximadamente 8 mil metros quadrados. Então esse planejamento é para abrigar aí os laboratórios, a parte de extensão, as entidades estudantis, né, a parte, né, administrativa que vem em consequência, né, desse novo prédio. Sempre a gente está pleiteando, é lógico que a gente tem um planejamento para isso, mas a universidade ela é dinâmica. Né? Hoje a gente está num espaço aqui de 30 hectares, 30 hectares dá para a gente acomodar muitos prédios. Então, vários projetos têm sido apresentados tanto para o Ministério da Educação quanto para alguns deputados, né, federais, estaduais e o próprio governo de Minas Gerais, mostrando para eles a importância que é de uma universidade federal em um município e a importância que é, né, essa dinâmica da Universidade Federal, suprindo aí não só uma demanda de ensino, mas também de pesquisa e extensão. Assim que pronto, o prédio abrigará 3 cursos de graduação, 2 de pós, e já está no planejamento a inclusão de mais 7 cursos de graduação e técnico, além de mestrado e doutorado. Hoje nós temos 3 cursos de graduação, né, Biotecnologia, Engenharia de Alimentos e Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, e 2 cursos de mestrados, estrito senso, né, acadêmico, Biotecnologia e Engenharia de Alimentos. Temos também o cursinho pré-vestibular, o AFIM, e a gente, no plano de desenvolvimento da instituição, no PID, 2022-2027, nós pleiteamos aí mais 7 cursos de graduação e técnico, mais cursos de mestrado e doutorado, e, né, esperamos aí novos recursos para poder acomodar esses novos cursos aqui no 30 Paus. Foram muitos entraves que dificultaram essas obras, o que atrasou o cronograma, mas parece que agora vai, né, Gui? Olha, essa é uma dívida muito grande do setor político da nossa região aqui, principalmente de Patos de Minas, em relação ao não funcionamento até hoje do campus da UFO aqui em Patos de Minas. Deixa eu só relembrar isso aqui. O campus Patos de Minas foi criado através de uma lei no final da década de 2010, através de uma lei, né, que expandia os campos universitários no Brasil, e a UFO foi a última a tomar essa providência, e tomou essa providência por força dessa lei, porque ela deveria estender o seu campus para Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Tudo ao mesmo tempo. Monte Carmelo já está funcionando há muito tempo, o campus de Ituiutaba também já está funcionando há muito tempo, e por uma briga política para saber quem é que ia dar o terreno, onde ia localizar a UFO em Patos de Minas, nós não a temos até hoje. Foi uma briga, inclusive, logo depois da criação desse campus, para saber quem era o pai da criança. O que teve de político aqui, falando que fui eu quem foi em Brasília, fui buscar o campus para Patos de Minas, o que não teve absolutamente nada disso. Essa aí foi uma lei federal criada no final da década de 2010, criando a extensão desse campus da UFO para Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Por lei. Então não teve ninguém que colocou essa obrigação nos ombros e teve a glória de ir em Brasília para buscar para Patos de Minas. Tiveram a glória, sim, de atrapalhar a criação do campus em Patos de Minas por briga política para falar quem é que trouxe e onde ia ser colocado. No terreno do fulano não pode, no terreno do Beltrano também não pode, nós ficamos isso aí, estamos com essa situação. Pode observar aí, ó. Esse é o campus da UFO em Patos de Minas. Compare com o que já tem na cidade de Monte Carmelo e o que já tem na cidade de Ituiutaba. O prejuízo que essa classe política e a dívida que eles têm com Patos de Minas e região. Principalmente com Patos de Minas, já deveríamos ter vários diplomas que saíram desse lugar aí, dessa construção, aproximadamente 14 anos que a gente já podia estar com esse, eu diria que 12 anos, a gente já poderia estar com esse campus aí já praticamente funcionando há 12 anos,
e seguramente há 10 anos ele poderia já estar funcionando em Patos de Minas e dando resultados para quem queria fazer um curso superior. E nós não temos isso, essa dívida fica nos ombros dos políticos de Patos de Minas, que eles se expliquem. Funcionando como funciona o da Universidade Federal de Viçosa, que inclusive nós mostramos no início do jornal. Em Rio Paranaíba. Em Rio Paranaíba, sim. E que fez mostra de cursos ontem, que tem aí uma leva muito grande de estudantes da região que vão para lá e que não podem ficar Verdade. Aqui. Pura verdade, é isso aí. E também poderia ter sido uma universidade que poderia ter, por força política, deveria ter vindo para Patos de Minas e também acabou não vindo para Patos de Minas, foi para Rio Paranaíba, é uma outra história, mas essa do campus da UFA é uma conta grande que fica nas costas de muitos políticos de Patos de Minas e dessa briga besta, né, para saber quem é que ia mandar mais, para saber quem é que ia levar os louros de trazer o campus para cá, e não foi de ninguém, foi por obrigação, obrigado por uma lei, a criação do campus, da extensão do campus da UFA em Patos de Minas. Vamos fazer um rápido intervalo, já a gente volta, falando do preço dos combustíveis. O etanol está mais caro em Patos de Minas. A média nacional do preço dos combustíveis tem registrado elevação nos últimos dias. Em Patos de Minas, os impactos ainda não foram sentidos diretamente nas bombas para gasolina, por exemplo, mas o etanol apresentou elevação. Nas bombas, o reajuste registrado. Aumento de 20% no preço do etanol. Nas 2 semanas, o etanol vem subindo um pouquinho. Já subiu 10 centavos, depois subiu mais 5, agora subiu mais 5. Então, subiu em torno de 20 centavos. Como a gasolina ela tem 27% de etanol anidro, então tem esse impacto na gasolina. Aumento compreendido por este motorista. Percebo que é um mercado, né? Então ele é regulado por demanda, procura, oferta e safras. Como o combustível brasileiro tem um índice de álcool razoável, vai estar sempre oscilando. Alguns centavos a mais ou a menos, mas o mais importante foi a redução, a isenção de impostos dos governos. Neste posto, o impacto no preço do etanol ainda não chegou na gasolina. Mas é sabido que nos próximos dias poderá ser repassado. A tendência agora do etanol, que ele já subiu 20 centavos, que é um valor considerável, a tendência agora, essa semana não subiu ainda. Eu comprei etanol hoje, comprei o mesmo preço da semana passada. Então, se continuar do mesmo preço, nós vamos manter o mesmo preço da gasolina. Se o etanol subir mais, aí nós temos de repassar. Situação preocupante para o Pedro, que é instrutor de trânsito. Preocupante, né? Porque se for voltar àquele nível que estava, nossa, cara, combustível chegando a R$8. Difícil, né, lidar com aquela situação, não sei nem como voltar. Segundo Fernando, muitas vezes o motorista chega no posto decidido com qual combustível irá abastecer seu veículo. Mas com a chegada do aumento, alguns cálculos precisam ser feitos. Mais do que a gasolina, ou a pessoa vem decidida a abastecer com aquele tipo de combustível? Normalmente a pessoa já vem decidida, né? Hoje o etanol está a 74,74. Você pega o preço do etanol e divide pelo preço da gasolina. Se der até 70%, compensa a gasolina. Mas nós temos observado, mesmo antes do etanol ter subido o preço, a preferência para abastecer na gasolina. E o mercado vai movimentando e vai forçando isso que causa o impacto, né? Porque o aumento do etanol, ainda que não tenha sido repassado diretamente por alguns postos, ele vai provocar esse aumento na gasolina que está ali paralisada por um período justamente por causa de uma determinação entre os estados e o governo federal para por um período, pelo menos até dezembro, não incidir tantos impostos sobre os combustíveis, o que não vai se segurar, porque o mercado não suporta e vai acabar aumentando esse preço aqui. Forma-se uma bolha, o mercado já ensinou isso, né? Essas bolhas que são formadas por decisões administrativas, de governos, em relação a preço de qualquer coisa, ela não funciona, ela não suporta, a bolha um dia vai estourar. Ponto. E aí todo mundo vai pagar essa conta mesmo, não adianta chorar, porque é a lei da matemática, é a lei do mercado. E o que tem que funcionar na realidade em relação a esse tipo de negócio tem que ser a lei de mercado, em que pese que a Petrobras é uma empresa do Brasil, é uma instituição do Brasil. Nós somos donos da Petrobras, entre aspas, né? Não é entre aspas, não, o povo brasileiro, a sociedade brasileira é que é dona
da Petrobras, do maior número de ações da Petrobras, e é quem administra a Petrobras, e nesse de governo estar à frente administrando uma empresa como a Petrobras, pode-se causar algum percalço aqui, outro ali, mas a conta vem. Se não adianta querer fazer a coisa fora do que dita o mercado, porque a conta vem. Tivemos a questão do imposto, isso é uma outra coisa, né? E nós devemos, e aliás o povo brasileiro clama por isso há muito tempo, diminuir impostos. Nós precisamos de diminuir impostos nesse país. Diminuir impostos não é só da gasolina, não. É um imposto absurdo que nós temos nos produtos industrializados. Um trator, por exemplo, que ninguém sai de trator passeando aí, quando funciona um trator é para produzir, o imposto que incide sobre ele é brutal em relação aos outros impostos sobre esse tipo de produto no mundo. Nós precisamos de baixar essa carga tributária no Brasil. O Brasil precisa de fazer a sua reforma tributária, precisa de fazer outras reformas, reforma administrativa, essa tributária é a mais importante delas, porque o brasileiro, além de não conseguir pagar tanto imposto como paga no Brasil, ainda tem essa questão que vira uma atitude, às vezes, político-administrativa, dá um embate entre os níveis de governo, como deu agora. Os governadores foram obrigados a baixar essa taxa de ICMS, que é absurda, né? Tem estado no Brasil que cobra na gasolina 30 e tantos por cento, ou estava cobrando 33%, 34% de ICMS. É um negócio assim inconcebível. É um imposto alto demais, né? Lembrando que no Brasil nós tivemos uma inconfidência aí por causa de 20%. Né? A revolta foi por causa de 20%. É o chamado quinto dos infernos, né? Que era um quinto do que era produzido no Brasil era mandado para a coroa portuguesa. E por causa desse quinto, de 20% de imposto que era cobrado, né, o Brasil se revoltou. Hoje nós pagamos aproximadamente 35%, 40% em determinados produtos de imposto, né, e isso vai da valsa, porque às vezes o consumidor nem sabe que paga tanto imposto em relação a isso. E esse imposto do combustível é muito caro, é um imposto muito caro, né, e nós temos essa questão da Petrobras estar sozinha no mercado, ela é que manda no mercado, ela é que precifica, não o produto dela, mas precifica o mercado. É muito difícil isso aí para o brasileiro entender. Certo. E a gente fica, você citou o quinto, mudam as formas de governo, né? Tínhamos um rei, temos presidente, mas os impostos, eles são pontuais, eles continuam sobrecarregando o nosso salário, a nossa vida. De qualquer maneira, a gente continua pagando muito imposto. Gui, análise terminando, o News também, amanhã a gente se encontra novamente aqui na bancada. Combinado. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite e até amanhã.